Aviso: essa fanfic é meramente ilustrativa, não possui direitos legais sobre Yu-Gi-Oh! E Naruto. É apenas algo que gostei de criar. Fúria do Dino Esmagador Capítulo 1. O passado, um período esquecido pelo tempo. Há 250 milhões de anos, a Terra testemunhou 3 eras de existência em mudanças radicais. Começando no período Triássico, passando pelo Jurássico e terminando no Cretáceo, esses tempos foram dominados pelos mais temidos lagartos terríveis, os grandiosos e poderosos dinossauros. O mundo Jurássico representou o auge da governança dos dinossauros. Nessa era, eles utilizavam ataques poderosos, como a rasteira de cauda, uma técnica devastadora que derrubava qualquer adversário, e demonstravam seu instinto de caça para sobreviver em um mundo cruel e implacável. Cada espécie lutava para se adaptar, evoluir e dominar, em uma dança constante entre predador e presa. No entanto, a Era Dourada dos Dinossauros começou a desmoronar após o fatídico impacto jurássico. Um meteoro colossal colidiu com a Terra, desencadeando uma série de catástrofes. Abalos sísmicos rasgaram o solo, e a erupção de um supervulcão trouxe a destruição por derretimento, cobrindo vastas áreas com lava ardente e cinzas sufocantes. O céu, outrora azul e vibrante, foi tingido de um vermelho sangue, e a vida, como os dinossauros a conheciam, começou a colapsar. Os dinossauros que possuíam o instinto de sobrevivência foram forçados a medidas extremas. Muitos começaram a devorar os corpos mortos de sua própria espécie, um ato desesperado para evitar a extinção. Entre eles, o temido Tirano Negro, um predador implacável, destacou-se. Durante a sobrevivência do mais apto, ele consumiu os restos de seus semelhantes, acumulando energia e poder. Após dias de festins macabros, algo extraordinário aconteceu. O Tirano Negro evoluiu para um Ultimate Tirano, uma forma ainda mais aterrorizante e poderosa. Mas a transformação não parou por aí. Em um momento de fúria e necessidade, ele libertou sua evolução final, o Ultimate Tirano Conductor, o verdadeiro auge de sua espécie. Descrição da aparência do Ultimate Tirano Conductor: é uma criatura imponente e majestosa, uma visão que combina poder absoluto e terror puro. Seu corpo é robusto e musculoso, coberto por uma armadura negra que brilha com uma energia roxa pulsante. Sua pele é predominantemente verde, com tons de preto que se mesclam em padrões caóticos, e suas escamas parecem quase metálicas, refletindo a luz de forma ameaçadora, como se fossem forjadas em um fogo sobrenatural. Sua cabeça é adornada com uma coroa de chifres afiados, que emitem descargas elétricas constantes, simbolizando sua autoridade e poder. Seus olhos brilham como uma luz intensa, quase hipnótica, de um tom roxo profundo que parece perfurar a alma de quem o encara. Sua boca, cheia de dentes afiados como lâminas, está pronta para devorar qualquer ameaça que ouse desafiá-lo. O pescoço é longo e flexível, coberto por placas ósseas que se estendem até o dorso, onde se encontram como uma série de espinhos serrilhados que percorrem toda a extensão de sua cauda poderosa. A cauda, uma arma formidável por si só, é capaz de gerar descargas elétricas que dançam ao seu redor como faíscas roxas, prontas para incinerar o que estiver em seu caminho. Suas pernas são robustas, terminando em garras afiadas que parecem capazes de rasgar o próprio chão. Ao longo de seu corpo, várias esferas de energia pulsam como uma luz intensa, como se fossem núcleos de poder que alimentam sua força descomunal. Essas esferas aumentam sua presença dominante, tornando-o uma figura quase divina em meio ao caos. No fundo do cenário, vulcões em erupção expelem lava e fumaça, enquanto o céu vermelho sangue é iluminado por relâmpagos roxos. Essa paisagem infernal destaca ainda mais a figura do Ultimate Tirano Conductor, tornando-o uma visão de poder absoluto e destruição. Ele é, sem dúvida, o auge de sua espécie, o rei entre os dinossauros, um monstro que desafia a própria natureza. O Ultimate Tirano Conductor rugiu, sua voz ecoando como um trovão, enquanto faíscas roxas dançavam ao seu redor. Ele não era apenas um sobrevivente, ele era a encarnação da fúria da Terra, um lembrete de que, mesmo em meio à destruição, a vida encontra um caminho para se adaptar e dominar. Mas, enquanto ele reinava sobre as cinzas de um mundo em colapso, uma pergunta permanecia:
Seria ele o último de sua espécie, ou apenas o começo de uma nova era de terror? Porém, o reinado do Ultimate Tirano Conductor, apesar de sua glória aterrorizante, não durou. A Era dos Dinossauros chegou ao seu fim inevitável no que foi chamado de fim da sobrevivência. O clima da Terra, outrora quente e úmido, esfriou drasticamente, congelando os corpos dos últimos dinossauros em uma prisão de gelo. Quando o planeta começou a se recuperar, ondas de calor devastadoras varreram a superfície, incinerando tudo em seu caminho. Os restos fossilizados do Ultimate Tirano Conductor, outrora o ápice do poder, foram reduzidos a cinzas, apagados da existência como um sussurro no vento. Mas o tempo, implacável, avançou. Milhões de anos se passaram, e a história dos dinossauros foi enterrada sob camadas de terra e esquecimento. Agora, em um mundo completamente diferente, na vila oculta de Konoha, a sala do terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, estava envolta em silêncio. A fumaça de seu cachimbo pairava no ar, enquanto ele encarava um único Anbu, de pé diante de sua mesa. O codinome do Anbu era Tirano. Hiruzen sempre se perguntou sobre a escolha daquele nome, carregado de um peso que ele não conseguia decifrar. Toda vez que questionava, a resposta era a mesma, fria e enigmática, e instintivo. Hiruzen respirou fundo, tentando manter a compostura. Tirano, como foi a missão? O Anbu, usando uma máscara que misturava traços de uma raposa, metade negra e metade branca, respondeu como uma voz desprovida de qualquer emoção, como se as palavras fossem apenas ecos de um vazio. Simples, Hokage-sama. Hiruzen arregalou os olhos. A missão era tudo, exceto simples. Ele conhecia aquele Anbu desde o sacrifício de seus pais, Minato Namikaze, o quarto Hokage, e Kushina Uzumaki, que selaram a Kyuubi em seu próprio filho para proteger a vila. Aquele momento marcou o início de uma vida de trevas para o menino, e agora, diante dele, Hiruzen via apenas um eco do que ele deveria ter sido. Uma missão de infiltração, capturar o alvo e eliminar todos os inimigos em uma fortaleza enorme, tudo isso sozinho. Isso é tudo, exceto simples, Tirano. O Anbu não se abalou. Sua postura era rígida, sua presença, sufocante. Hiruzen sentiu um calafrio. Ele estava preocupado, profundamente preocupado, mas não sabia o que fazer. Exceto por uma coisa. Tirano, tire sua máscara Anbu. Sem hesitar, o Anbu obedeceu. A máscara foi removida, revelando um rosto que Hiruzen conhecia bem, mas que parecia pertencer a um estranho. Cabelos loiros, curtos e espetados, herança de Minato. Olhos azuis safira, que deveriam brilhar com a energia vibrante de um Uzumaki, estavam frios, cobalto, sem vida, sem energia. Mortos. As marcas de nascença em forma de bigodes em suas bochechas eram o único lembrete de quem ele era, Naruto Uzumaki. Naruto, Hiruzen começou, sua voz carregada de preocupação. Você fez um trabalho impressionante Nanbu, mas vou ter que dispensar seus serviços no momento. Você precisa ter contato com pessoas, principalmente crianças da sua idade, 11 anos. Você precisa de uma vida normal. Naruto ouviu, mas seus olhos não demonstraram qualquer compreensão. Hiruzen sabia que ele não tinha experiência com esse tipo de coisa, com emoções, com conexões humanas. Ele continuou, tentando alcançar o menino que ele sabia estar enterrado em algum lugar sob aquela armadura de frieza. Você será um genin. Estará na equipe de seu antigo capitão Anbu, Kakashi Atake. Equipe 7, com Sasuke Uchiha e Hinata Hyuga. Você está nessa equipe para ter uma vida normal, longe da Anbu. Espero que entenda. Naruto não questionou. Sua resposta foi mecânica, sem vida. Aceito a missão, Hokage-sama. E, com isso, ele virou as costas e saiu pela porta. Hiruzen sentiu um peso no peito. Ele não queria que Naruto visse isso como uma missão. Ele queria que ele tivesse uma vida normal, longe da Anbu, longe dos massacres, longe do mar de sangue em que ele parecia se afogar lentamente. Ele queria que as lições cruéis impostas pelo Conselho Civil, que o transformaram em uma arma viva, fossem ao inferno. O Conselho queria que Naruto fosse treinado como uma máquina sem vida, sem infância, ou morto.
Eles ignoravam completamente as convicções de Minato e Kushina, que sacrificaram tudo para proteger seu filho e a vila. Hiruzen continuou fumando seu cachimbo, tentando se acalmar, mas o peso da culpa e da impotência era esmagador. Nas sombras da vila, Naruto caminhava pelas ruas, sua presença quase imperceptível. Ele não sentia nada. Não havia alegria, não havia tristeza, não havia raiva. Apenas o vazio. O treinamento Nanbu o moldara em algo que ele mesmo não reconhecia. Cada missão, cada assassinato, cada gota de sangue que manchava suas mãos o afastava mais de quem ele poderia ter sido. Ele se lembrava vagamente de sua infância, ou da falta dela. O conselho o tratava como uma ferramenta, um monstro a ser controlado. A Kyuubi dentro dele era uma presença constante, o rugido baixo que ele aprenderá a ignorar. Mas, às vezes, nas noites mais escuras, ele sentia algo mais. Algo primal, algo visceral. Algo que o conectava ao passado distante, à era dos dinossauros, ao Ultimate Tirano Conductor. Era instintivo. 2 dias se passaram desde a reunião na sala do terceiro Hokage, e o ar em Konoha parecia mais pesado, como se o próprio tempo carregasse o peso de um segredo sombrio. O nome tirano pairava como uma sombra, um termo que ninguém ousava proferir livremente. Era mais do que um codinome. Era uma maldição, um eco de terror que se infiltrava nos cantos mais escuros da vila. Ninguém sabia quem era Tirano. Sua identidade era um mistério, guardado com o mesmo zelo que os segredos mais profundos da Anbu. Mas todos conheciam os feitos do Anbu mais aterrorizante e visceral de Konoha. Lendas eram sussurradas ao vento, contadas em voz baixa, como se o simples ato de falar pudesse invocar sua presença. Diziam que Tirano era uma força da natureza, um predador que não conhecia piedade. Contavam histórias de fortalezas inteiras dizimadas em uma única noite, de corpos empilhados como oferendas a um deus cruel. Falavam de olhos frios que pareciam perfurar a alma, de uma presença que fazia o ar se tornar denso, quase sufocante. Alguns acreditavam que ele não era humano, mas uma manifestação do próprio ódio da vila, um espectro nascido do sangue e das cinzas de seus inimigos. E havia a superstição. Não importava quem fosse, se o nome Tirano fosse pronunciado sem cuidado, um azar sem consequências recairia sobre tal pessoa. Era uma crença enraizada, passada de geração em geração, como um conto de terror que ninguém ousava desafiar. Dizia-se que aqueles que falavam seu nome em vão sentiam um calafrio, um peso nos ombros, como se algo os observasse das sombras. Nas ruas de Konoha, as pessoas evitavam o assunto. Os mais velhos faziam gestos de proteção ao ouvir o nome, enquanto os mais jovens, curiosos, eram rapidamente silenciados por olhares severos. Até mesmo os shinobi, acostumados à violência e ao perigo, hesitavam ao mencionar Tirano. Ele era um monstro sob a cama, o sussurro na escuridão, o terror que ninguém queria enfrentar. Naruto, agora um genin, caminhava pelas ruas da vila, alheio ao peso que seu antigo codinome carregava. Ele não sentia o medo que os outros sentiam. Não sentia nada. Sua mente era um vazio, um abismo onde emoções não tinham lugar. Ele havia sido moldado para ser uma arma, e armas não sentem. Armas não temem. Armas apenas obedecem. Mas, em algum lugar profundo, algo se agitava. Algo primal, algo que ele não conseguia nomear. Era como um rugido distante, um eco de tempos antigos, de uma era onde o instinto governava e a sobrevivência era tudo. Ele não sabia, mas aquele sentimento estava conectado ao Ultimate Tirano Conductor, ao terror visceral de um mundo perdido. Enquanto caminhava, ele passou por um grupo de crianças brincando. Elas riam, corriam, viviam. Naruto as observou por um momento, seus olhos frios e inexpressivos. Ele não entendia. Não sentia inveja, não sentia saudade. Apenas observava. Uma das crianças, um menino de cabelos castanhos, tropeçou e caiu, raspando o joelho no chão. Ele começou a chorar, e as outras crianças correram para ajudá-lo. Naruto continuou olhando, sua mente tentando processar a cena. Dor. Lágrimas. Conforto. Eram conceitos que ele conhecia, mas não compreendia.
Ele virou o rosto e continuou seu caminho, o eco de seus passos misturando-se ao som das risadas das crianças. Ele não pertencia àquele mundo. Não ainda. Na sala do Hokage, Hiruzen continuava fumando seu cachimbo, o peso da culpa ainda o consumindo. Ele sabia que Naruto era tirano, sabia dos horrores que ele havia cometido em nome da vila. E sabia que, apesar de tudo, ele era apenas um menino. Um menino que nunca teve a chance de ser criança. Ele se lembrava de Minato e Kushina, de seus sorrisos, de sua esperança. Eles queriam que Naruto fosse um herói, um símbolo de luz. Mas o Conselho Civil, em sua ganância e medo, o transformara em algo diferente. Algo sombrio. Algo que assombrava a vila, mesmo sem que eles soubessem. Hiruzen apagou o cachimbo e olhou pela janela, vendo o sol se pôr sobre Konoha. Ele sabia que a jornada de Naruto estava apenas começando. Mas ele temia que, no fundo, o verdadeiro tirano ainda estivesse lá, esperando para despertar. A sala do Hokage estava envolta em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo som da respiração pesada de Iruka Umino. Ele estava em uma reunião privada com Hiruzen, e o peso da revelação sobre Naruto o havia abalado profundamente. Sem perceber, Iruka deixou as formalidades de lado, sua voz carregada de desespero e incredulidade. "Está louco?" Ele quase gritou, seus olhos arregalados fixos no terceiro Hokage. Colocar o Naruto, que, pelo que me contou, poderia facilmente ser pior que o Itachi Uchiha, que já massacrou o próprio clã, deixando apenas o Sasuke. Isso pode ser um grande problema. Hiruzen não se abalou com o tom de Iruka. Ele entendia a preocupação, a angústia que transborda do jovem professor. Em vez de repreendê-lo, ele apenas suspirou, a fumaça do cachimbo subindo lentamente no ar. Seus olhos, cansados e carregados de culpa, encontraram os de Iruka. "Ele tem algo que nenhuma criança deveria ter", Hiruzen começou, sua voz grave, quase um murmúrio. "Olhos mortos. Eu fiz muito pouco por ele quando era bebê, Iruka. Quase nada. Deixei que o Conselho Civil o moldasse, que o transformasse em tirano. Quero recompensar isso agora, enquanto ainda há tempo. Mas, infelizmente, ele pensa nisso tudo como sendo uma missão. Ele não sabe viver de outra forma." Iruka engoliu em seco, o peso das palavras de Hiruzen caindo sobre ele como uma avalanche. Ele conhecia Naruto desde pequeno, o menino barulhento, teimoso, que sempre buscava atenção. Mas agora, sabendo o que sabia, ele começava a entender. Aquelas risadas forçadas, aquelas travessuras, eram gritos de socorro que ele, como professor, não soubera ouvir. "Eu quero remover os ensinamentos Danbu da mente dele", Hiruzen continuou, sua voz firme, mas carregada de um tom de desespero contido. "Quero que ele viva como um genin, que tenha amigos, que ria, que sonhe. Que seja humano. Mas não sei se consigo. Não sei se é tarde demais." Iruka baixou o olhar, suas mãos cerradas em punhos. Ele queria acreditar que Naruto poderia ser salvo, que havia esperança. Mas as palavras de Hiruzen ecoavam em sua mente. Olhos mortos. Ele já vira aqueles olhos antes, em shinobi que voltavam de missões impossíveis, em guerreiros que haviam perdido tudo. Mas em uma criança. Em Naruto. Era um peso que ele não sabia como carregar. "Hokage-sama", Iruka finalmente falou, sua voz tremendo. Eu quero acreditar que ele pode mudar. Mas e se ele não conseguir? E se Tirano for tudo o que resta dele? E se ele for mesmo pior que Itachi?" Hiruzen fechou os olhos por um momento, como se tentasse afastar a dor que aquelas palavras traziam. Quando os abriu novamente, havia uma determinação fria em seu olhar. "Então será minha responsabilidade", ele disse, sua voz firme. "Se Naruto se perder, se Tirano tomar conta, eu serei o único a culpado. Mas não vou desistir dele, Iruka. Não agora. Não enquanto ele ainda respira." Iruka não respondeu. Ele queria acreditar, queria ter a mesma fé que Hiruzen. Mas o medo, o terror visceral de imaginar Naruto como uma arma sem a alma, o consumia. Ele se lembrou de Itachi, do massacre dos Uchiha, do vazio nos olhos de Sasuke. E se Naruto fosse o próximo? E se a vila criasse outro monstro?
Enquanto isso, Naruto caminhava pelas ruas de Konoha, alheio à tempestade que se formava ao seu redor. Ele não sentia o peso do nome tirano, não sentia o medo que os outros sentiam. Ele apenas seguia em frente, sua mente focada na missão que Hiruzen lhe dera. Ser um Genin. Fazer parte da equipe 7. Ser normal. Mas normalidade era um conceito estranho para ele. Ele não entendia o que significava rir com os outros, compartilhar sonhos, ter amigos. Ele só conhecia o silêncio, a escuridão, o peso de uma lâmina em suas mãos. Ele só conhecia o sangue. Enquanto passava por um beco escuro, algo fez parar. Um som baixo, quase imperceptível. O rugido distante, como um eco de tempos antigos. Ele olhou ao redor, mas não havia nada. Apenas sombras. E então, ele sentiu algo primal, algo visceral. Algo que o conectava ao passado, à era dos dinossauros, ao Ultimate Tirano Conductor. Era instintivo. Ele balançou a cabeça, ignorando a sensação, e continuou seu caminho. Mas, no fundo, algo começava a despertar. Algo que não podia ser contido.